Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. Hoje a gente vai estudar os gráficos, das funções de duas variáveis. A fim de definir, gráfico para esse tipo de função, vamos relembrar o que é um gráfico de uma função. Então, como a gente viu esse conceito lá em fundamentos, né? Então, suponha que tenhamos uma função f de a em b arbitrária, né? A função pega um azinho, leva em f de a, né? Digamos que f de a é um certo b, né? Certo bzinho. Uma função qualquer, tá? A e B, conjuntos arbitrários não vazios. O que é o gráfico da f? Por definição, né? No caso aqui, o A é o domínio da função, tá? Então, por definição, esse é o conjunto de todos os pares AB, né? Em A cartesiano B, de modo que o B, nós que esse conjunto pode reescrevê-lo assim, né? É o conjunto de todos os A's f de A, em que em A cartesiano B, com Azinho variando ali no domínio da função. Certo? Então esse aí é o gráfico da função f. Cálculo 1. Como é que funcionava? Suponha então que nós tem uma função f, né? Então você já deu o domínio da função. Então essa função vai pegar um x, né, um número real x, vai associá-lo a um número real y, em que o y é f de x, certo? Então a gente está relacionando aí duas variáveis x e y. Então como fica o gráfico da função f, nesse caso? Então, uso definição aqui. É o conjunto de todos os... eu vou pôr xy, né? Ou seja, R2, né? Tais que o y, ele é da forma f de x, tá? Só que aqui o x tem que estar no domínio da função f, tá? Eu poderia pôr aqui d cartesiano r, mas só para ficar mais claro que os elementos do gráfico, né? Então, estão em r cartesiano r. Ou seja, se eu for representá-los, eu tenho que representá-los em um plano cartesiano, tá? Quiser utilizar o sistema cartesiano para representar o gráfico, para esboçar o gráfico de uma função real com valores reais, né? Igual a gente estudava lá em cálculo 1, ele estará no plano, tá? Mais do que isso, ele vai ser uma curva no plano. Então isso aqui a gente pode escrever assim, né? Conjunto todos os x f de x pertencentes a R cartesiano R, tais que x está em D. Agora, aqui em cálculo 2, nós estamos estudando as funções que têm o domínio em R cartesiano R, ou seja, R2. E elas admitem valores reais, né? Então a gente vai notar xy, né? Então a função vai pegar um par xy e vai associá-lo a um número z, né? Em que esse z é o f de xy. Como fica então o gráfico nessa situação? Bom, é só a gente olhar a definição, tá? De gráfico de função mais geral possível, né? Que é essa aqui que a gente viu lá em fundamentos. Isso aqui então é o conjunto. Então note que agora o azinho lá é um par xy, tá? Então vai ser o conjunto formado pelos pares cuja primeira e a segunda coordenada é um número real z. Note que isso aqui está em R2 cartesiano R, né? Então, de modo que o z tem que ser f de xy e o par xy está no domínio da função, né? No D. Então, não se engane. Isso aqui tudo é um par ordenado.
De modo que a primeira coordenada é um par ordenado também, ó. E a segunda coordenada, ó. Então, em amarelo, esse par maior é um par ordenado, cuja primeira coordenada é um par ordenado de números reais, e a terceira coordenada é um número real. Nada me impede de enxergar isso aqui, né, como sendo uma tripla ordenada de números reais. Tá? E R2 cartesiano R, você pode escrever como sendo R3. Ou R cartesiano R, cartesiano R, cartesiano R. Tá? De modo que o Z é igual a f de xy e xy, né, é um elemento. Tá? Então, o gráfico das funções que a gente vai estudar por enquanto, funções de duas variáveis, são subconjuntos do R3, tá? Ou seja, do espaço tridimensional. O que acontecia para essas funções lá em cálculo 1 é que o gráfico eram curvas, né? Podia ser reto, mas eram linhas, digamos assim, né? Aqui os gráficos serão super lá em GA, que quando a gente estudou a parte das quádricas, né? Aquele tipo de objeto, tá? São os objetos tridimensionais que ocos, digamos assim, né? Só as partes da superfície, tá? Então, os gráficos das funções serão superfícies, tá? Então vamos lá, ó. Como funciona a importância do gráfico, né? É para visualizar o comportamento da função, tá? Então, ó, define f uma função de duas variáveis com domínio D. Então, o gráfico vai ser o conjunto de todos os pontos x, y, z em R3, né? De modo que a terceira coordenada, a cota, né? O z, ele é f de xy em que xy está no domínio da função, tá? Então, como eu falei, ó, como o gráfico de uma função de uma variável é uma curva, né? Curva C, o que acontece lá em cálculo 1 é que o gráfico de uma função real, de uma variável real, é a solução de uma equação desse tipo aí, y igual a f de x, tá? Ah, por exemplo, tá? Qual é o gráfico da função y igual a x quadrado? Parábola aqui. Tá? Então, essa equação y igual a x quadrado está associada à função f de x igual a x quadrado. Pega a função seno de x. Então, a equação y igual a seno de x. Ela está associada à função f de x igual a seno de x. Agora pega a. Sei lá, 1 sobre x. Deixa eu ver se dá certo. A equação 1y igual a 1 dividido por x dá esse gráfico aí, ó. E é o gráfico dessa solução, nesse conjunto de solução, que a gente pode esboçar num plano assim, que é justamente o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x. Tá? Então, ó, os três exemplos aqui são curvas, né? No plano. Tá? E é, funções de duas variáveis reais. Então, o que vai acontecer? O gráfico de uma função real de duas variáveis reais vai ser uma superfície, né? Com uma equação é bem parecida com o que a gente faz lá em cálculo 1, né? Só agora vai ter uma variável a mais. Então a gente vai ter que resolver uma equação do tipo z igual a f de xy, tá? E como é que a gente esboça o gráfico? Você vai colocar o domínio num plano xy, tá? Então, por exemplo, de algebra aqui. Deixa eu abrir a janela 3D aqui. Então aqui, ó, cinza tem um plano XY, tá? Plano que vai estar ao domínio, tá? Então aqui em vermelho acho que é o eixo X, aqui é o verde é o eixo Y, em azul é o eixo Z. Então o domínio vai ser é um subconjunto do R2. Então a gente vai representar ele nesse plano. Note que os elementos do domínio, como são elementos do plano XY, você pode enxergar esses elementos, né, do domínio como triplas ordenadas, né?
de modo que todas as cotas sejam iguais a zero, ou seja, as terceiras coordenadas, né, associadas ao z, são iguais a zero. Então é tipo a gente faz lá em cálculo 1, né? Você vai pegar um ponto xy no domínio, que vai ser da forma xy0, né, no espaço tridimensional ali, espaço cartesiano, né? Você vai associá-lo ao ponto xy f de xy, tá? E esse ponto xy f de xy é um ponto do gráfico da função, tá? Se você vai variando aqui todos os pontos do domínio, no final você vai gerar uma superfície, tá? Por exemplo, é, se eu pego a equação z igual a x quadrado, só isso. A, o gráfico aqui deixa eu ver, essa equação, né, z igual a x quadrado, gera essa superfície aí, ó. Note que então eu tô aqui no espaço, tá? Mesmo que não apareça o y, essa superfície é constituída por todos os pontos x, y, z, tais que z igual a x quadrado. Então o y tá livre, tá? Não acho que ela é infinita, tá? Aqui é só um recorte ali. Se eu devo ficar dando zoom aqui, ó. Ela, ela é ilimitada, tá? No eixo y ali. Ixi, deixa eu fazer. Então z igual a x quadrado, não foi o primeiro. Então, essa superfície é o gráfico da função f de xy igual a x quadrado. Vamos pegar z igual a x quadrado mais y ao quadrado. Dá esse paraboloide elíptico, né? Lembra que parece um coador de café? A gente viu quando quando a gente estudou lá a parte das quádricas, lá em GA. Certo? Agora, se eu pegar, por exemplo, z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa folha de cone, né? É um cone, vamos chamar de cone. Só que é oco, tá? Na verdade é só a superfície cônica, né? Então, ó, só voltando aqui, essa paraboloide elíptica aí, ele está é o gráfico da função g quadrado mais y ao quadrado. Agora, essa superfície cônica é o gráfico da função a de xy, né? Tem um azinho aqui. A de xy igual a raiz quadrada x quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, assim, não estou dizendo que vocês têm que saber tudo de cabeça, aquelas quádricas lá, aquelas equações lá, porque... Mas, pelo menos saber procurar e identificar ali no livro, encontrar, né, qual vai ser o gráfico da sua função, reconhecer, né, buscar ali, por exemplo, reconhecer a superfície do paraboloide, é importante, tá? É claro, por exemplo, às vezes tem uns, esse aqui, x quadrado menos y ao quadrado. Eu nem lembro, ó. Que dá aí. Isso aqui não tem como saber, né? De cabeça, né? O que que eu... Tá? Mas algumas das superfícies mais famosas aí, né? A gente tem que saber, tá? Por exemplo, uma esfera, né? Bom, a gente vai fazer um exemplo com esfera logo logo, mas por exemplo, você tem que saber reconhecer a equação de uma esfera, a equação de um plano, tá? Igual a gente vai fazer agora nesse exemplo aqui. Então vamos lá, ó. Exemplo 5. Esboce o gráfico dessa função aí. f de xy igual a 6 menos 3x menos 2y. Então a gente tem que fazer. Da mesma forma, se fosse lá se tinha uma função, por exemplo, f de x igual a raiz quadrada de x.
você tinha que resolver essa equação aqui, y igual a raiz quadrada de x. E procurar os elementos do plano que satisfaziam essa equação, né? Que eram soluções dessa equação. Aqui a gente vai fazer, a gente vai olhar essa equação aqui, ó. Z igual a 6 menos 3x menos 2y. E vamos procurar as triplas do espaço tridimensional, que são soluções dessa equação, tá? Mas cuidado com o domínio da função, tá? Lembra? Aqui na definição, o x está no domínio da função, tá? Nesse caso aqui não tem problema, né? Que o domínio dessa função aqui é todo R2. Então, x e y podem variar à vontade. Então, vamos lá. Então, vamos chamar o f de x, y. Vamos dizer que essa função está relacionando uma variável z dependente das duas variáveis independentes ali, x e y. Então, o z é 6 menos 3x menos 2y. Ou seja, se você... Vamos igualar a zero, né? Essa equação é já... Não é difícil ver, né? Isso aí. Então, isso. Z igual a 6 menos 3x menos 2y. Essa equação é equivalente a dizer que 3x mais 2y mais z menos 6 é igual a zero. Isso aqui, ó, é a equação de um plano, tá? Como é que eu sei que é a equação de um plano? Porque a gente estudou isso lá em GA. Os planos, a gente definiu o conceito de equação geral de um plano. E todo plano tem uma equação do tipo ax mais by mais cz mais d igual a zero, em que a, b, c e d são números reais, tá? E aqui também acho que pelo menos um dos três números, né, a, b ou c, devem ser diferentes de zero. Então, o gráfico dessa função é o conjunto, né, dessa equação. Nós sabemos lá por GA que isso aqui, o conjunto solução dessa equação é um plano. Tá? Ou seja, o gráfico dessa função vai ser um plano. Como é que eu acho esse plano? A gente vai usar uma ideia que a gente usa lá em cálculo 1, né? A gente tem função real a valores reais. Existem lá as funções lineares, né? Que são aquelas funções da forma f de x igual a x mais b, né? Isso aqui são as funções lineares. O importante que eu quero que vocês lembrem é que essas funções são aquelas cujos gráficos são retas, né? Por exemplo, vou pôr um novo aqui. Por exemplo, y igual a 45x mais 19. Deu uma reta bem, bem estranha, né? Y igual a 2 menos 3x. Tá? Então, toda função linear tem como gráfico uma reta. Tá? Essa função aqui a gente vai chamar de linear também, tá? E as funções lineares de R2 em R, propriedade é que seu gráfico é um plano. Como a gente identifica o linear? É bem simples, se você lembrar lá de geometria, aquela propriedade que diz que dados dois pontos distintos no plano, ou no espaço, né, tanto faz, existe uma única reta que contém esses dois pontos, né? Então, no caso, por exemplo, essa função aqui, se eu não tenho a função, eu calculo dois pontos ali, calculo o f de 0 e o f de 1, por exemplo, vou encontrar dois pontos, né? No plano, e você traça a reta que passa por esses dois pontos. Tranquilo.
Aqui é algo semelhante. A gente viu em geometria espacial que para um plano, para você, ele fica bem determinado, né? Univocamente, univocamente determinado, os distintos não alinhados, né? Então, para construir uma reta, basta encontrar dois pontos distintos. Para construir um plano, basta encontrar três pontos não colineares, tá? Porque se os pontos estiverem em uma mesma reta, né? Existem infinitos planos que contêm essa reta, ou seja, que contém os três pontos. Então basta encontrar três pontos não alinhados nesse plano. Ou seja, como a gente vai esboçar o gráfico dessa função, a gente vai encontrar três pontos que satisfaçam essa equação, tá? Três soluções quaisquer, desde que sejam não lineares, não colineares, tá? Ou não alinhados. A forma mais fácil é chutar duas variáveis aqui, valores, e encontrar a terceiro valor associado. Eu vou ser esperto e vou chutar, por exemplo, igualar duas variáveis a zero e encontrar a terceira variável associada. Ou seja, eu vou encontrar gráfico, né, desse plano com os eixos. Então, vamos lá. Então, a ideia aqui é chutar valores, tá? Então, por exemplo, se o x e o y forem ambos iguais a zero. Então, substituindo aqui na equação, ó, que eu pintei de amarelo, fica 3 vezes 0 mais 2 vezes 0 mais e menos 6 igual a zero. Ou seja, z é 6. Portanto, um ponto desse plano é o ponto 006. Assim, o ponto 006 está nesse plano. Agora, se o z forem iguais a zero, eu poderia chutar aqui, sei lá, x igual a 1, y igual a 1 e achar o z. Achar o ponto 1, 1, alguma outra coordenada para o z aí. Acho que vai ser 0, né? Posso também, tá? Eu vou fazer as três possibilidades de duas a duas coordenadas zeradas, né? Para achar as interseções do plano com os eixos. Por que eu faço tanta coordenada igual a zero? Para simplificar as contas, tá? Se o x e o z forem iguais a zero, aqui ó, vai ficar 3 vezes 0 menos 6. Então fica 3 vezes 0 mais 2y mais 0 menos 6 igual a zero. Então, ó, vai ficar 2y menos 6 igual a zero e, consequentemente, y é 3. Então, y é 3, gente. Ou seja, qual é o ponto que a gente encontrou no plano? Ó, x é 0, o y é 3 e o z é 0. Então, esse ponto está nesse plano. Agora vamos fazer y e z iguais a 0. Então, substituindo aqui, a gente obtém 3 vezes 0 mais 2 vezes 0 é mais e, né? Mais z menos, ou equivalentemente, o z é 6. Perdão, tá errado isso aqui, né? Y e z iguais a 0. Então, o x está aqui, e o z é 0. Então, vai ficar 3x menos 6 igual a 0. Isso aqui equivale a dizer que o x é 2. Então, portanto, né, qual é o ponto que nós encontramos? O ponto 200 está nesse plano, ou seja, está no gráfico dessa. Então, desse modo, o gráfico dessa função é o plano que contém os pontos 200, 030
e 006. Vamos fazer no GeoGebra, colocar esses pontos aí. Então é o ponto 200, 030. O ponto A é o 200. Ó, o eixo vermelho é o eixo X, tá? O verde é o Y e o azul é o Z. Então, ó, 20200. Então tá no eixo X. 030. Ó, o X é 0, o Y é 3 e o Z é 0 também. E o último ponto é o 006, né? Lá na cota 6. Então, como é que eu faço o plano que contém esses 3 pontos? Aqui no GeoGebra é fácil, tá? Você usa essa ferramenta aqui, ó. Que é o plano por 3 pontos. Você clica nela, clica em 3 pontos, ele vai traçar o plano que contém esses 3 pontos. Então, esse é o plano aí. Esse plano aí, ó, é o gráfico da função, tá? Vamos conferir. A função tá aqui, né? É 6 menos 3x menos 2y. Vamos apagar esses pontos. A função é 6 menos 3x menos 2y. O gráfico aí, ó. Se você olhar, ó, coincide, tá? É o mesmo plano, tá? Então, ó, desse modo, o, o gráfico de f de xy tá, ó, eu sei que tá errado escrever isso aqui, a função, mas é só por convenção, tá? Pra ficar subentendido o que que tá acontecendo. Que em cálculo é comum usar essa notação para representar a função, tá? É o plano que contém os pontos 200 e 006, tá? Bom, esse exemplo que eu acabei de fazer com vocês é um caso especial, então, das funções lineares, né? Que eu expliquei ali em cima, né? Bom, toda função que for do tipo ax mais by mais c, nós diremos ser uma função linear, tá? Então, lá em cálculo 1, a função linear, as funções lineares, né, eram as desse tipo ax mais b, com ab reais. Aqui as lineares são aquelas ax mais by mais c, ou seja, tem mais uma variável que é para calcular. Ah, não pode aparecer x quadrado, raiz, nada, tá? É ax, o número vezes x, mais o número vezes y, mais c. Só isso. A característica lá em cálculo 1 é que as funções lineares, os gráficos delas eram retas. A característica das funções lineares aqui, né, para funções de R2 em R, é que os seus gráficos são planos, tá? Então, como é que eu faço para esboçar o gráfico? É a mesma ideia lá de esboçar uma reta no plano. Procura 3 pontos não colineares e traça o plano que contém esses 3 pontos, porque é o único plano que contém 3 pontos distintos, não colineares, tá? No espaço. Então, ó, essa equação, essa definição de função, equivale a uma equação desse tipo, que por sua vez equivale a equação desse tipo, que lá em GA nós estudamos e vimos que isso aí é a equação de um plano, né? Para quaisquer A, B e C, é que na verdade a gente viu lá assim, né? Qualquer equação desse tipo, mais CZ mais D igual a zero, isso aqui é a equação geral de um plano. Para quaisquer A, B, C e D reais, se você trocar aí, dependendo da equação que você monte, vai dar um plano, tá?
todo plano vai possuir uma representação desse tipo e qualquer equação desse tipo que você escreva, o conjunto de solução dele é um plano, tá? Tem uma relação bionívoca aí entre essas equações desse tipo e os planos. Então, gente, eu vou parar esse vídeo por aqui, tá? Essa primeira parte. E volto no próximo aí pra gente resolver mais alguns exemplos, tá? Até lá, então.